Cleópatra, a última rainha do Egito. O nome dela ecoa através dos séculos, trazendo à mente imagens de poder, sedução e uma beleza lendária. Mas e se eu te dissesse que a história que conhecemos sobre ela está incompleta? E se existisse um segredo, um conhecimento que ela possuía, que foi deliberadamente apagado da história pelos seus inimigos? Por mais de 2000 anos, a imagem de Cleópatra foi moldada por Roma, a superpotência que a derrotou. Eles a pintaram como uma sedutora exótica, uma manipuladora que usou sua beleza para enfeitiçar grandes líderes como Júlio César e Marco Antônio. Mas essa é apenas uma parte da história, a parte que os vencedores queriam que a gente soubesse. A verdade é muito mais complexa e fascinante. Cleópatra não era apenas uma rainha, ela era uma intelectual, uma poliglota, uma estrategista e, acima de tudo, uma guardiã de um conhecimento ancestral profundo. Um conhecimento que os romanos temiam e que, por isso, fizeram de tudo para apagar. Hoje, vamos desvendar os véus da propaganda romana e descobrir o que Cleópatra realmente sabia. Para começar, vamos esquecer a imagem de Elizabeth Taylor. Cleópatra não era etnicamente egípcia, mas sim grega, descendente de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande. Ela foi a primeira de sua dinastia, em 300 anos, a se dar ao trabalho de aprender a língua egípcia. E não parou por aí. Fontes antigas dizem que ela falava pelo menos 9 idiomas, incluindo hebraico, aramaico e as línguas dos partos, medos e etíopes. Isso por si só já é impressionante. Mas por que ela faria isso? Simples, para governar. Ela entendia que para ser uma verdadeira rainha do Egito, precisava se conectar com seu povo, entender suas crenças, sua cultura e sua história. E essa história estava guardada em papiros antigos, nas paredes dos templos e nos rituais sagrados. Ao aprender a língua egípcia, Cleópatra abriu uma porta para um mundo de conhecimento que seus antecessores gregos ignoraram. Ela mergulhou nos textos da grande biblioteca de Alexandria, o maior centro de saber do mundo antigo. Lá, ela não estudou apenas política e guerra. Estudou matemática, astronomia, medicina, alquimia e, mais importante, a antiga teologia egípcia. Ela se via como a reencarnação da deusa Ísis, a mãe de tudo, a deusa da magia, da sabedoria e da cura. Isso não era apenas um truque político para ganhar o apoio do povo. Era uma profunda identificação espiritual. Cleópatra acreditava ter acesso aos segredos de Ísis. E quais eram esses segredos? Um deles era o conhecimento da medicina e da farmacologia. Plutarco, um historiador grego, escreveu que Cleópatra era versada em venenos, mas também em seus antídotos. Ela escreveu livros sobre cosméticos e remédios, que infelizmente se perderam, mas foram citados por médicos famosos como Galeno, séculos depois. Ela não apenas usava cosméticos para beleza, como a propaganda romana sugere. Ela os usava como proteção, como remédios. O famoso colo, o delineador preto em seus olhos, não era só maquiagem. Tinha propriedades antibacterianas que protegiam os olhos das infecções comuns no deserto. Esse conhecimento prático e científico era visto como magia pelos romanos. Para eles, uma mulher que entendia de química e botânica era uma bruxa. Mas para Cleópatra, era ciência, herdada de milênios de observação e prática egípcia. Outro segredo era seu domínio da astronomia e da astrologia. Os egípcios eram mestres em observar os céus. Eles criaram o calendário de 365 dias que usamos até hoje. Cleópatra usava esse conhecimento não apenas para fins agrícolas, mas também para planejar seus movimentos políticos e militares. Ela entendia os ciclos do Nilo, os ciclos das estrelas e como eles se conectavam ao poder e ao destino. Era uma forma de inteligência estratégica que seus inimigos não compreendiam completamente. Mas talvez o maior segredo de todos, aquele que foi mais agressivamente apagado, fosse a sua visão de mundo. Cleópatra não via o Egito e Roma como dois mundos separados destinados a colidir. Ela sonhava com uma fusão, um império helenístico romano, egípcio, governado a partir de Alexandria, não de Roma, um império que uniria o poder militar de Roma com a riqueza, a cultura e a sabedoria ancestral do Egito. Júlio César ficou fascinado por essa visão. Ele passou meses em Alexandria com Cleópatra, não apenas como amante, mas como aluno. Foi depois de seu tempo no Egito que ele reformou o calendário romano, baseando-se no sistema solar egípcio. Ele estava começando a entender o poder do conhecimento que Cleópatra representava. Sua morte, no entanto,
interrompeu esses planos. Com Marco Antônio, Cleópatra chegou ainda mais perto de realizar seu sonho. Juntos, eles se apresentavam como a encarnação de Ísis e Osíris, a união divina que traria uma nova era de ouro. Eles cunharam moedas com seus rostos, desafiando a autoridade de Roma. Eles não estavam apenas tendo um caso de amor, estavam construindo uma nova ordem mundial. E foi exatamente isso que apavorou Otaviano, o futuro imperador Augusto, em Roma. Para ele, Cleópatra não era uma parceira igual, mas uma ameaça existencial. Ela representava um modelo de poder feminino, intelectual e espiritual, que era completamente contrário aos valores patriarcais romanos. Uma mulher não poderia governar, muito menos sonhar em governar Roma. A campanha de propaganda de Otaviano foi brutal e eficaz. Ele a transformou em uma rainha prostituta, uma feiticeira estrangeira que corrompeu o nobre Marco Antônio. Ele escondeu o fato de que ela era uma líder brilhante, uma administradora competente que manteve o Egito próspero e em paz por mais de 20 anos. Enquanto Roma estava mergulhada em guerras civis, quando Otaviano finalmente derrotou Cleópatra e Antônio, ele não se contentou em apenas conquistar o Egito. Ele precisava apagar a memória dela, destruir seu legado. Ele ordenou a destruição de suas estátuas, embora algumas tenham sobrevivido. Ele confiscou os tesouros do Egito e, o mais importante, ele controlou a narrativa. Os historiadores romanos escreveram a história de Cleópatra, que servia aos interesses de Augusto, a história de uma vilã derrotada. A grande biblioteca de Alexandria, com todo o seu conhecimento, sofreu declínio e eventuais incêndios, e com ela, os livros e tratados que Cleópatra pode ter escrito ou estudado. O conhecimento que Cleópatra possuía não era um único segredo mágico, mas uma combinação poderosa de ciência, espiritualidade, diplomacia e uma visão estratégica de futuro. Ela sabia que o conhecimento era a verdadeira fonte de poder. Ela sabia como conectar o passado antigo do Egito com o futuro do mundo mediterrâneo. Ela sabia que a cultura e a sabedoria eram armas tão poderosas quanto as legiões. E foi exatamente esse conhecimento que foi apagado. Os romanos queriam que acreditássemos que eles triunfaram sobre uma rainha decadente e sedutora. A verdade é que eles triunfaram sobre uma intelectual formidável, cuja visão de mundo ameaçava a própria fundação de seu império. Eles venceram a guerra, mas tiveram que reescrever a história para garantir sua vitória. Hoje, graças à arqueologia, à releitura de textos antigos e a uma nova perspectiva histórica, estamos começando a redescobrir a verdadeira Cleópatra. Não a caricatura romana, mas a última grande faraó, a guardiã de uma sabedoria milenar. Ela sabia que o império dela não era feito apenas de terra e ouro, mas de ideias. E embora seus inimigos tenham tentado apagar essas ideias, a verdade, como os grandes monumentos do Egito, sempre encontra uma maneira de resistir ao tempo. O que você acha? Qual outro segredo você acredita que Cleópatra guardava? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de desvendar esse mistério histórico, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Obrigado por assistir e até a próxima!